Olá! Alguma vez já passou pela cabeça como o governo, por exemplo, constrói uma escola ou compra os computadores para um hospital público? Pois é, tudo isso acontece através de um processo chamado licitação pública. E aqui a gente vai desvendar juntos as regras da nova lei que comanda esse processo. Essa pergunta aqui é a base de tudo. Quando o poder público precisa comprar ou contratar alguma coisa, ele não pode simplesmente ir até uma loja e escolher o que quer. Mas por quê? Porque o dinheiro que ele usa é o nosso dinheiro, o dinheiro público. E para garantir que cada centavo seja bem gasto, existe um processo bem formal, bem transparente. Para ficar mais fácil de entender, vamos usar um exemplo bem simples. Imagina só, o governo precisa pintar o muro de uma escola. Ele até poderia usar seus próprios funcionários, mas na maioria das vezes, o que ele faz é contratar uma empresa. A licitação é exatamente essa ponte, sabe? Ela conecta a necessidade do governo com a empresa que vai fazer o serviço, garantindo que a escolha seja a mais justa e correta possível. Então, afinal, o que é a tal da licitação? Bom, é um procedimento administrativo formal. Pense nela como um grande convite aberto. Várias empresas interessadas apresentam suas propostas e o governo escolhe a melhor. E aqui tem um detalhe muito importante. A melhor proposta nem sempre é a mais barata, mas sim a que for mais vantajosa para toda a sociedade. O nosso roteiro de hoje vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, vamos entender o básico sobre o que são as licitações. Depois, os princípios, ou seja, as ideias que guiam todo o processo. Em seguida, quem são as pessoas responsáveis e quais os tipos de licitação. E por fim, como a escolha do vencedor é feita. Vamos lá! Certo, então vamos começar pelo começo, pelo fundamento. O que é de fato uma licitação? E quem é que precisa seguir todas essas regras? Toda licitação, olha só, segue uma espécie de jornada bem definida. Começa com uma série de atos formais, depois abre as portas para que qualquer empresa qualificada possa participar, aí vem a comparação justa das propostas para encontrar a melhor oferta e, no final, tudo é amarrado, formalizado com a assinatura de um contrato. É importante saber que, hoje no Brasil, existem 2 leis principais para as contratações públicas. A que a gente vai focar aqui, a Lei 14.133, é a regra geral, que se aplica à administração direta. Pense em ministérios, prefeituras. Já a outra, a Lei das Estatais, é mais específica. Ela vale para empresas que o governo controla, mas que competem no mercado, como a Petrobras e o Banco do Brasil. Elas têm umas regras um pouquinho diferentes. E o alcance dessa nova lei é bem grande, viu? Ela vale desde os ministérios lá em Brasília até a prefeitura da sua cidade. Passa por universidades federais e até mesmo o Congresso Nacional e os tribunais, quando eles precisam, por exemplo, comprar material de escritório ou contratar algum serviço de limpeza. Bom, agora que a gente já sabe o que é uma licitação e para quem ela serve, vamos entender o porquê de tudo isso. Quais são os princípios, sabe? Os pilares que sustentam todas essas regras. Vamos pensar nesses princípios como se fossem a constituição da licitação. São as regras de ouro que garantem que o jogo seja justo para todo mundo. Eles existem para impedir favoritismos, para garantir transparência e, o mais importante de tudo, para proteger o dinheiro público. Um dos mais importantes é esse aqui, o princípio da igualdade, também chamado de isonomia. A ideia é simples: garantir um campo de jogo totalmente nivelado. Todo mundo que entra na disputa precisa ter as mesmas oportunidades e ser tratado da mesma forma, sem nenhum tipo de privilégio. Esse princípio aqui é fundamental. O edital, que é o documento que dá o pontapé inicial na licitação, funciona como o manual de regras daquela competição específica. O que está escrito ali é lei, tanto para o governo quanto para as empresas. Ninguém, absolutamente ninguém, pode mudar as regras no meio do jogo. E aqui temos uma distinção que a lei faz que é muito importante. O sobrepreço acontece antes de assinar o contrato. É quando o governo planeja pagar um valor muito acima do que o mercado pratica. Já o superfaturamento acontece durante a execução do contrato. É o prejuízo na prática. Por exemplo, pagar por 100 computadores e receber só 80. Muito bem, mas afinal, quem é que conduz todo esse processo? E quais são os diferentes caminhos, os diferentes tipos de licitação que podem ser seguidos? A nova lei deu uma simplificada nisso. Na maioria das vezes, a gente vai ter a figura do agente de contratação, que é um servidor público responsável por tocar todo o processo. Agora, para situações mais complexas, tipo uma grande obra de engenharia, aí se forma uma comissão, com pelo menos 3 especialistas para tomar as decisões em conjunto.
E aqui está uma das mudanças mais importantes que a nova lei trouxe. O que define o tipo de licitação, o caminho que ela vai seguir, não é mais o valor da compra, e sim a natureza do que se está contratando. Não importa se custa R$ 1.000 ou 1 milhão. O que vai definir as regras é se o governo está comprando um produto comum, um serviço super complexo ou uma grande obra. E essa tabela resume bem as 5 modalidades que existem hoje. Para bens e serviços comuns, como material de escritório, se usa o pregão. Para obras e serviços de engenharia, a concorrência. Para escolher, digamos, um projeto de arquitetura, existe o concurso. Se o governo quer vender um terreno, ele faz um leilão. E a grande novidade é o diálogo competitivo, usado para buscar no mercado soluções inovadoras, coisas que ainda não existem prontas na prateleira. Bom, já vimos os caminhos, mas como a administração pública decide de fato quem ganha a licitação? Isso nos leva ao passo final de todo o processo de seleção, os critérios usados para julgar as propostas. Como é que se define de forma objetiva qual delas é a melhor, a mais vantajosa? A lei, na verdade, oferece uma espécie de caixa de ferramentas com vários critérios de julgamento. A escolha de qual ferramenta usar vai depender do objetivo daquela contratação. Às vezes o foco é só no menor preço. Em outras, a qualidade técnica é o mais importante. E num leilão, claro, ganha quem der o maior lance. E essa comparação deixa bem claro que mais vantajoso não é sinônimo de mais barato. Para comprar um item simples, como canetas, o critério de menor preço funciona bem. Mas, para contratar um serviço de consultoria super especializado, por exemplo, a administração pode usar o critério técnica e preço. Nesse caso, a qualidade técnica da proposta ganha uma nota, que depois é combinada com o preço oferecido. E tem um critério que é fascinante, que é o de maior retorno econômico. Pensa assim, o governo contrata uma empresa para fazer um prédio público gastar menos energia. A empresa que ganhar vai ser aquela que prometer a maior economia na conta de luz. E o mais interessante é que o pagamento dela vai ser uma porcentagem dessa economia que ela conseguir gerar. É uma aposta na eficiência a longo prazo. Resumindo tudo, esse sistema todo, que parece complexo, tem um propósito muito claro: proteger o nosso dinheiro e garantir que as necessidades da população, como saúde, educação e infraestrutura, sejam atendidas da forma mais eficiente, mais justa e mais transparente possível. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A licitação não é só um processo burocrático, um monte de papel. Ela tem um impacto direto, real, na vida de toda a sociedade. A qualidade da escola do bairro, do hospital, da estrada que usamos, tudo isso depende e muito de licitações bem executadas. Entender como elas funcionam é o primeiro passo para a gente poder fiscalizar e, claro, garantir um futuro melhor para todos.